Glória a ti, ó nosso Deus, glória a ti. Rei dos céus consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, vem e habita em nós, purifica-nos de toda mácula e salva, ó bondoso, as nossas almas. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui nesta tão maravilhosa e especial série que é a leitura do Evangelho capítulo por capítulo. Os 4 evangelhos canônicos, assim considerados, né? Os evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. Estamos no início desta abençoada jornada, lendo aqui ainda o início do Evangelho de Marcos, atribuído a Marcos. Hoje estamos no 6º episódio dessa série e, como tal, estamos então no 6º capítulo do Evangelho de Marcos. No episódio anterior, naturalmente, estávamos lendo o 5º capítulo do Evangelho de Marcos, na qual o tema era o possesso de Gerasa, ou seja, aquele indivíduo que, né, o Senhor Jesus chega naquela cidade, de barco a uma cidade, e ele é recebido por um homem aparentemente transtornado, que depois descobre-se que vivia dominado, não é, por uma legião de espíritos, de daimons, que tornavam a vida daquele homem muito terrível, e o Senhor Jesus expulsa aqueles daimons que vão se dirigir a corpos de porcos e vão se jogar um rebanho, né? Uma vara de porcos de 2.000 animais que se perdem no mar, e isso causa um transtorno muito grande aos criadores de porcos, e eles, diante do Senhor Jesus, considerando a graça dele estar ali, ainda assim acham que ele é mais problemático do que luminoso e pedem para que ele vá embora. E a reflexão que temos é que muitas vezes em nossas vidas a presença de Deus em nossas vidas pode atrapalhar os nossos planos mundanos. E muitas vezes nós podemos fazer com que o Senhor saia de nossas vidas, não é? Nós também tivemos os milagres, né, do Senhor que trouxe à vida a filha do menino, a menina filha de Jairo, que era um chefe da sinagoga, e também daquela mulher que sofria de uma doença, né? A mulher hemorroísa, a mulher que tinha um sangramento já há muito tempo, que o Senhor curou. Em todos os aspectos, o que temos é o assombro das pessoas, a relação entre a fé e a cura, não é? E o quanto, muitas vezes, a nossa vida pode se ver transtornada diante da presença de Deus. No caso anterior, vimos que o Senhor ia até aquela cidade, a cidade dos Gesarenos, para pregar sobre o Pai Celestial, mas ele não teve tempo de fazer isso, porque, novamente, uma pessoa passando por grande dificuldade esteve na sua frente e ele, por misericórdia, a ajudou. Essa é uma toada muito constante do Evangelho, que o Senhor não está aqui para expulsar daimons, para ressuscitar os mortos, para curar a mão deformada, para curar o sangramento, para curar o leproso, o paraplégico, não. Ele veio para cá para trazer a mensagem sobre a nossa natureza espiritual, sobre Deus, nosso Pai Celeste, que todos nós somos somente infelizes porque não conhecemos isso. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia, né? Deus está em todos, mas nem todos estão em Deus, e é por isso que sofremos. Então esse conhecimento essencial, conhecimento a respeito de nossa natureza espiritual como anchas, parte de Deus, é o que o Senhor Jesus traz, não é? Mas ele é sempre muito acossado por as pessoas que têm problemas com o mundo e querem que aquele taumaturgo cure. E isso é impressionante, porque então temos o antagonismo dos religiosos que dizem: você cura no sábado, isso não pode. Veja que o problema é muito assim, né? Muito concreto assim, né? Formalista desse tipo, né? Sábado não é dia de cura, tá bom?
Porque sábado não é dia de trabalho. Então se o seu trabalho é curar, cura no outro dia. No sábado não. Então, como Jesus realiza coisas assim, né, fora do script, as pessoas acham então que ele é um endemoniado. E o outro aspecto é que as pessoas não estão muito preocupadas com o que ele tem a dizer sobre o Pai Celestial, mas querem que ele cure a sua doença, a sua miséria, a sua lamúria material, em um mundo em que todos vão morrer. O leproso morre, o paraplégico morre, a viúva morre, o órfão morre, o pai que perdeu o filho morre. Ou seja, pedir para Deus para construir um hospital, como disse Sri Ramakrishna, né? Sri Ramakrishna falava para um devoto que estava se engajando muito em atividades sociais, e Sri Ramakrishna disse para ele: se você encontrar Deus pessoalmente, você vai dizer o que para ele? Ó Senhor, me faça construir um hospital? Não, você nem pensaria nisso. Então, é muito isso, né? E hoje nós temos a reprodução, né, no cristianismo desses dois discursos, né? Muitos preocupados apenas com aspectos litúrgicos a respeito da forma da religião, e outros preocupados com a questão social do mundo. Todas essas coisas são elementos anticristo, ou seja, colocam-se no lugar do Cristo. É tão difícil ensinar isso, porque quando você vai falar com pessoas cristãs, quase sempre estão nessas duas, né? Dois lados, assim. Ou são aqueles que acham que a religião é apenas e tão somente a fórmula litúrgica, ou a moral, os costumes, o estrito de uma certa observância social do que se espera da pessoa, né? Como aquele fariseu que se colocou diante do Senhor e disse: que bom que eu sou assim, tão perfeito, que bom que eu não sou como aquele publicano. E daqueles outros que acham que a mensagem do Senhor Jesus é sobre direitos humanos, é sobre água encanada, é sobre moradias decentes, é sobre hospital, é sobre caridade. Veja, o Senhor Jesus não se antagonizava com os rituais, nem era contra, né, que as pessoas vivessem vidas morais e vidas éticas, e definitivamente não era contra o templo, não era contra o sacerdócio, não era contra os sacramentos, não era contra as tradições, nada disso. E ele definitivamente não era contra a ideia da caridade, da piedade, da misericórdia, muito pelo contrário, ensinou isso claramente. Mas o cerne do seu ensino não é nenhuma coisa nem outra. O cerne do seu ensino é ensinar que nesse mundo passageiro, transitório, nós somos almas espirituais eternas, né? Que devemos voltar a nossa mente para Deus, com amor, não para escapar do inferno, não para fugir dos sofrimentos, não para termos riquezas, não é? Mas para apenas e tão somente desfrutarmos da nossa real natureza, que parte de Deus somos, então precisamos de Deus para sermos felizes, né? Hoje, no capítulo 6, temos então mais uma vez grandes temas. Hoje nós vamos tratar de Jesus incompreendido em Nazaré. Muito, muito significativa essa passagem, porque vamos ter aqui quando os milagres não se realizam. A missão dos 12 discípulos do Senhor. A relação entre Herodes, o filho, né, e Jesus. A morte de João Batista aqui, né, vamos, né, refletir sobre ela. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e Jesus caminhando sobre as águas. Esses clássicos, né, das imagens mais presentes na mentalidade popular, quando qualquer pessoa, mesmo que não tenha vida religiosa, pensa no Senhor Jesus, muito provavelmente virá à mente dele alguns desses eventos, não é? E aqui hoje nós vamos contemplar isso no 6º capítulo de Marcos. Que a graça do bendito Senhor esteja sobre todos nós, que possamos ouvir tudo isso com um senso de devoção, com um senso de tentar ouvir, com ouvidos de ouvir, com o coração aberto, para que a nossa vida seja orientada pela luz de Deus. Muito bem, meus amigos, começamos. E partiu dali. Partiu da onde? Terminávamos, né, que Jesus estava curando a filha de Jairo no episódio anterior. Então Jesus partiu da onde ele estava e vai para a sua terra, e os discípulos seguem-no.
Porque Jesus tinha uma base, né? Ele tinha Cafarnaum, né? Ele tinha o seu lugar onde ele permanecia para dali partir para suas missões de evangelização. O que é evangelização? Pregar o Pai Celestial e o seu Filho. Muito bem. E partiu dali. Vai para sua terra e os discípulos seguem-no. Chegado o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ensinar na sinagoga não era problema, ok? Para os mais rígidos da religião, ensinar na sinagoga fazia parte do normal do sábado. Os numerosos ouvintes ficavam espantados, dizendo: de onde é que lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como acontecem tão grandes milagres por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se com isso. E dizia-lhe Jesus: um profeta não é desprezado a não ser na sua pátria, entre os seus parentes e em sua casa. Muitas coisas já para tratar aqui desse início, né? Jesus volta para a sua terra, para o lugar onde ele estava. E aqui nós podemos pensar aqui, né, na Galileia. E Jesus está ensinando no sábado na sinagoga. Ele já é uma figura muito popular. Por qual razão? Por razão dos seus milagres, fundamentalmente. Mas também por causa da sua sabedoria incomum. Então aqueles ouvem Jesus falar na terra de Jesus e diz: mas ele não é Jesus o carpinteiro? Aqui é o único evangelho, nos lembra aqui Frederico Lourenço, em que Jesus é caracterizado como o carpinteiro e não como filho do carpinteiro. O que nos faz entender que é lógico isso, né? Naquele tempo, sobretudo na antiguidade, existia essa ideia, né, da profissão familiar. Então Jesus era filho do carpinteiro e passou a ser carpinteiro, não tem nada de extraordinário. Mas o fato é de como imaginarmos Jesus, o que ele fez, né, nesse período chamado oculto, ele estava trabalhando com carpintaria. Então as pessoas conheciam Jesus e seus irmãos. Aqui se fala de Maria e aqui se fala dos seus irmãos. Falam de 4 irmãos com nomes de cada um deles. Tiago, é o famoso São Tiago, que a igreja, né, costuma chamar de o primeiro bispo de Jerusalém. Foi que presidiu aquela reunião em Jerusalém. No Evangelho de Tomé, mostra-se uma passagem em que os discípulos perguntam: quando o Senhor partir, quem vai nos liderar? E Jesus diz: no que diz respeito ao contato com os religiosos, Tiago é o mais habilitado, porque é respeitado por eles. Tiago não era dos discípulos de Jesus, ele era irmão de Jesus. Mas depois ele obteve essa posição de meio que referência da comunidade dos discípulos de Jesus entre os judeus que ainda não o adoravam. E de muitos que continuaram sem o adorar. Então, Tiago é esse irmão de Jesus. José, Judas e Simão. E as irmãs. Então aqui, sempre há essa controvérsia, né? Afinal de contas, eram irmãos ou eram primos? Eram irmãos no sentido de que eram filhos de... irmãos assim, né? De sangue, eram filhos de José e Maria. Ou eram irmãos porque eram filhos de José de um primeiro casamento? Essa hipótese, né, de que eram filhos de José de um primeiro casamento, é defendida pelas igrejas orientais. Elas defendem que José era um homem idoso que se casou com a Maria, com a Virgem Maria, justamente porque eles entendiam que havia a profecia, né, de Isaías que dizia que o Messias viria de uma virgem. Então havia o costume de que homens idosos se casassem com as meninas virgens que eram preparadas no templo de Jerusalém para serem a mãe do Messias. Então foi tirado no palitinho, sem brincadeira. Essa é a perspectiva das igrejas orientais. E José foi escolhido para ser o esposo de Maria, para ser o guardião dela, porque ela poderia ser aquela que viria a ter o filho virgem. Essa história, ela está presente de alguma maneira no proto-evangelho de Tiago, mas ela não tem referência em nenhum costume judaico da época. Não há nenhuma outra fonte que diga que os judeus estavam aguardando a vinda de um Messias nascido de uma virgem. O que acontece? A Septuaginta era a versão mais conhecida, quer dizer, a versão mais conhecida. Era a versão que predominava ali naqueles dias de Jesus
E provavelmente os judeus dos tempos de Jesus que conheciam, citavam as escrituras, falavam a respeito da versão essa dos 70. Foi a imposição do imperador, né, para que a tradição religiosa dos judeus em masorético, em hebraico, fosse gravada em grego. Então a Septuaginta é a versão da Torá em grego. Então, você tem essa ideia, né, de que na Septuaginta nós temos, ao invés de jovem, nós temos virgem. A virgem que daria luz. O que, convenhamos, faz um certo sentido, porque para dizer que uma jovem daria luz ficaria um pouco vago, né? Porque um pouco redundante, porque de modo geral são mesmo jovens que dão a luz, né? Não as senhoras, não as idosas, né? Quando são as idosas é que é extraordinário, quando são os jovens não é tão extraordinário. Mas ao mesmo tempo é preciso dizer, né, que não há registro desse costume de que existisse no templo uma espécie de ala voltado para a formação dessas possíveis mães do Messias. Isso é uma história que não tem muita sustentação, mas a tradição das igrejas orientais é essa. Então José é sempre retratado como um homem idoso, de cabelo branco, nos ícones. Na tradição ocidental, na qual conhecemos aqui predominantemente através da Igreja Católica Romana, se diz que não, que José e Maria tiveram um casamento de idades mais ou menos aproximadas. É evidente que José era mais velho, claro que sim, talvez bem mais velho, mas não era esse idoso que tinha um casamento anterior. Então a Igreja Católica Romana defende que esses filhos, esses irmãos de Jesus eram primos, que a palavra irmãos e primos poderia ser a mesma. Aparentemente, é necessário dizer assim, né, que existe disputa sobre isso, mas aparentemente esses irmãos são irmãos mesmo. E como não existe muita sustentação para essa história de um primeiro casamento de José, embora haja uma tradição a respeito disso, a alternativa assim, do estudo crítico é de que esses eram filhos de José e Maria. Ok? Então, como dogmaticamente falando, né, as igrejas antigas e até mesmo os primeiros protestantes, né, Lutero e os outros, defendiam a perpétua virgindade de Maria, esse é um assunto tabu. Como sabemos, na tradição hindu, por exemplo, onde nós temos a manifestação de vários avataras, os avataras nascem de pais que tinham vida sexual. E, assim, o nascimento do avatar não significa dizer que esteja impossível de que os pais se conhecessem nesse sentido, ok? Não. Acontece que o espírito profundo, né, o espírito que anima é divino, né? Então aquela manifestação do avatar é divina, que veio dentro de um ambiente onde existia um casal que tinha outros filhos, né? Então Sri Krishna foi o 8º, por exemplo, só para deixar assim, né, claro, né? Sri Ramakrishna foi um 4º filho, né? Então, 3º ou 4º filho. Então, não há essa questão, né? Sri Chaitanya também tinha um irmão mais velho, né? Sri Rama tinha irmãos, né? O Senhor Buda, né? Os pais estavam tentando, né? Então, evidentemente que não tinha virgindade ali. O nascimento tem características especiais, extraordinárias, visões e tudo mais. Outra coisa. Mas, esse aspecto. Mas existe isso aqui. Então, a narrativa aqui do Evangelho de Marcos, que não tem a narrativa da antecedência das coisas, como Jesus nasceu, da anunciação, isso vai aparecer em Lucas e Mateus, que são ligados sempre, constantemente, a uma vinculação com as Escrituras, então conectam as coisas com a Septuaginta, ok? Em Marcos não, a vida pública de Jesus começa com o batismo do Jordão, e aí começamos a ter sua descrição. E não há em nenhum momento qualquer citação de alguém falando sobre coisas extraordinárias do seu nascimento. Então aqui, o que está sendo dito? As pessoas da Galileia olham Jesus como um personagem que vivia a vida normalmente ali e que agora se revela como um grande sábio e se revela como um taumaturgo, um curador. Ele que era apenas tão somente um vizinho nosso, aquele que era um carpinteiro e que tem sua mãe conhecida, seus irmãos conhecidos. Agora ele é este extraordinário. Então existia uma incredulidade, uma perplexidade perante eles. O que Jesus responde a eles? Ele diz assim: é pela proximidade justamente que as pessoas têm dificuldade de reconhecer entre os seus alguém que é especial. Então o profeta manifestado na sua própria terra, ele tem dificuldade de ser ouvido, porque as pessoas estão percebendo nele apenas o vizinho. Não é?
história de Sri Ramakrishna, nós temos isso também, não é? Um pouco, quer dizer, sobretudo de Sri Sarada Devi, né? Eu lembro de uma passagem da vida de Sri Sarada Devi que uma de suas parentes disse isso. Nós vemos as pessoas chamando você de Santa Mãe, mas você é apenas a nossa Saradamani, como é que fica isso? E Sri Sarada Devi dizia para eles, guardem assim, eu posso ser apenas a irmã de vocês, a prima, a filha e tudo mais. Não precisa se preocupar com isso. Na vida de Sri Krishna também há uma passagem interessante. Sri Krishna, para fugir daquele que tentava assassinar, é misticamente transladado para viver em uma aldeia, sendo filho adotivo de Nanda e Yashoda, seus pais adotivos. E ele os tratava como seus pais. Ele, né, a famosa iconografia de Krishna carregando a sandália de Nanda na cabeça, né, símbolo de submissão ao pai. E certa vez perguntaram a Nanda, né, falaram assim, você é filho do pai do Senhor, como foi? Quantas coisas você ouviu de diferente, quantas revelações? E ele disse, não, porque Krishna nunca me permitiu ter com ele uma relação assim, ele sempre quis ser apenas meu filho. Porque um presente para o seu devoto, né? Ter essa possibilidade de ter essa relação parental. Então, o ponto é que é possível, né, que muitas vezes seja mais difícil para os próximos entender o advento destes grandes seres, né? Muito interessante essa primeira passagem, né? Na sua localidade ele não tinha como ser reconhecido da maneira extraordinária, né? E Jesus então não podia fazer milagres nenhum. Vou ler como está. E Jesus não podia fazer ali milagres nenhum. Apenas curou alguns enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirava-se com a falta de fé daquela gente. E percorria as aldeias vizinhas ensinando. Ou seja, naquela localidade onde as pessoas não conseguiam perceber nele, não conseguiam aceitá-lo como divino, não havia milagres. Veja que extraordinário isso, porque o milagre está diretamente relacionado com uma sinergia. Veja, Jesus tinha o poder que tinha. Mas quando que os milagres se realizavam? Quando existia sinergia. Porque nós somos parte de Deus. E se nós não queremos abrir esse canal, Deus nos faz permanecer aqui, ocultados de sua vista. Isso é muito importante, porque quantas pessoas dizem assim, mas se Deus existe, por que ele não aparece? Ele aparece para os seus amigos. Ele não vai aparecer para todos. Porque senão você não tem como desfrutar do mundo que é o que você quer. Por isso você não vê. Não é? Então diz que ele se admirava com a falta de fé. E isso é fundamental, não é? A fé é o elemento. Então ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E chamou os 12 e começou a enviá-los. Veja, ele foi às aldeias vizinhas ensinar. Não foi às aldeias vizinhas alimentar, construir um poço, fazer uma cabana, criar um hospital, botar uma escola, né? Alfabetizar as mulheres. Ele foi criar... Não foi isso. Nem também foi edificar uma sinagoga. Ele não foi também fazer uma escola para ensinar como se canta os hinos sacros. Ele foi ensinar o quê? Catequese para saber como se comporta no templo? Será que é isso? Etiqueta do templo. Vocês só devem ir assim, assim, assado, porque isso simboliza aquilo. Não. Ele foi falar do Pai Celestial, de que nós somos seus filhos e que nós, para sermos realizados, precisamos buscá-lo com amor. Não é verdade? Isso que ele foi ensinar. Isto é evangelização. Muito bem. Então, ele foi, né, ensinar nas aldeias vizinhas. E chamou os 12, aqueles discípulos do seu círculo interno, né? E começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Veja, os espíritos impuros, os daimons, Jesus tinha poder sobre eles. Eles chegavam num lugar, os daimons falavam, Jesus, você veio, por favor, nos deixe aqui. O que você quer conosco? Eles reconheciam o poder de Jesus e Jesus dizia, sai daí, vai para lá. Cala. Acabava com o poder deles. E ele transmitiu essa capacidade para os seus discípulos, para calar esses daimons.
para fazê-los se afastar das pessoas. Para o quê? Para que a missão deles não fosse atrapalhada, porque a missão de Jesus era profundamente atrapalhada por esses eventos. Porque o daimon estava lá fazendo o sujeito ficar louco no meio dos túmulos. Então ele tinha que deixar de falar do Pai Celestial para curar aquele próprio coitado. Não é verdade? Então os discípulos tinham esse poder também. Ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem alforge, nem cobre no cinto. Que não fossem calçados... Não, nem cobre no cinto. Que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E disse-lhes, em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E seja qual for a localidade que não vos receber e cujos habitantes não vos ouvirem, saindo de lá, sacudi o pó debaixo dos pés em testemunho contra eles. E eles partindo, pregaram o arrependimento e expulsaram numerosos demônios, ungiam com óleo muitos doentes e curavam-nos. Ou seja, Jesus deu caracterizações muito evidentes da ação daquilo que podemos chamar sua igreja. Qual é? Os seus enviados pregam o arrependimento. Ou seja, eu quero confessar que eu sou mundano, eu quero confessar que eu estou interessado na vida do bicho. Comer, beber, cruzar, dormir, se proteger da chuva e do frio, um dia morrer. Eu sou assim, né? Na luta pela sobrevivência como um animal, eu estou arrependido disso. Eu quero ser espiritual. Eu quero pensar em Deus. Eu estou arrependido. Muito bem. Pregou o arrependimento, não é? Expulsaram numerosos daimons, né? Esses. E ungiam com óleo muitos doentes e curavam-nos. Veja, aqui existe uma clara manifestação no Evangelho de que sacramentos eram utilizados nos dias de Jesus. Porque os seus discípulos usavam um óleo para ungir, né? Com óleo muitos doentes e curavam-nos. Por quê? Porque esse óleo representava o poder do próprio Senhor. Eles não tinham esse poder, mas o óleo representava a graça dele. Como se eles estivessem transmitindo ali a possibilidade da mão do Senhor Jesus. Isso é a força sacramental registrada nos evangelhos. Está nos evangelhos. Não é? Mas o que diz mais aqui sobre a tal igreja do Senhor Jesus? Se você quiser imaginar assim, ok? A ação daqueles que foram enviados pelo Senhor Jesus. O que eles faziam? Qual era a característica? O que ele os ordenou? Você quer saber o que o Senhor Jesus ordenou na sua igreja? Você quer colocar nesses termos? Então tá aqui. Ele ordenou a eles o seguinte, não é? Que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado. Eles não levavam nem pão, nem alforge, nem cobre no cinto. Ou seja, eles não iam com posses. Não tinham posses. Por que o cajado? Para ajudá-los em uma caminhada, para afastar uma serpente, para se proteger de salteadores, talvez. Não é? Uma coisa prática. Sejam mansos como as pombas, né? E prudentes como as serpentes. Mas disse, não leva nem de comer, nem de cobrar, nem de pagar. Porque vocês vão ficar na hospitalidade dos que os receberem. E vão permanecer lá. Por quê? Porque nesta casa vocês vão falar a respeito do arrependimento. Vocês vão falar a respeito do Pai Celestial. Vocês vão falar a respeito do Filho. E vocês vão sair de lá para ir para outra residência. Vocês não vão ficar pela cidade, vocês não vão ficar nos comércios, vocês não vão nos mercados, vocês vão fazer esse serviço. Claro que vocês vão falar com aqueles que estão abertos a falar com vocês. E os que não estiverem, vocês registram. Eu vi que você não quis, tá bom?
Eu quis levar para você e você não quis ouvir. Beleza? Tá tudo certo, ok? Mas saiba que você está contado como aquele que não quis ouvir. Esse foi o tipo de atuação que podemos tirar aqui como concreta observação do que Jesus esperava daquilo que nós podemos entender como os seus apóstolos, os que foram enviados para pregar e para agir. Como agiam? Assim. Carregavam sandália, né? Ou seja, de um modo simples. Não levavam 2 túnicas. Você está entendendo isso? Você está entendendo a noção? Você vê o aparato, a grande, né? Grande peso que você tem cerimonial, litúrgico e tudo mais presente naquilo que hoje conhecemos como igreja? Na ideia de que a prosperidade material está relacionada diretamente à graça de Deus, que se prega em muitas igrejas aí, né? Ou toda uma representação, né, de vestimentas e de identificações que caracterizam o munus da atuação do bispo e tudo mais. Nada disso tem aqui. Porque não é esse o elemento daquela tradição de Jesus, o que ele transmitiu, concretamente falando. Ok? Alguém pode dizer assim, tudo bem, mas poxa, é outro tempo, outras épocas. Definitivamente, outro tempo, outra época. Ninguém está dizendo aqui que é natural que aqueles que estão levando a mensagem de Jesus hoje tenham que se vestir como palestinos de 2000 anos atrás e carregando um cajado no meio da Avenida Paulista. Ninguém está dizendo isso. Claro que não. Mas o símbolo das coisas essenciais está aqui, tá? É sem posses, é sem pedir dinheiro, é sem levar mantimentos, é contando com a hospitalidade da comunidade que vão ouvir e para falar a respeito do arrependimento. Ponto final. Adapte-se isso às situações modernas e você vai ter o que é a continuidade deste trabalho. Se é que se pretende isso, né? Porque as igrejas, sobretudo as antigas, e todas dizem isso, é que elas representam a continuidade exata do discipulado original de Jesus. Aí você vê como é completamente outra coisa. É completamente outra coisa. O que as igrejas mais antigas representam é uma recriação da religião do Templo de Jerusalém, com os elementos presentes no Evangelho e considerações assim. As ênfases que são litúrgicas, processionais, sacramentais, elas estão configuradas no modelo do Templo de Jerusalém. Não significa dizer que Jesus fosse contra o templo e tudo mais, não é nada disso. Mas se nós formos entender assim, a ênfase do trabalho desses discípulos de Jesus e do que eles o mandou fazer, era a parte dessa estrutura. Não é que ele fosse contra, mas o seu negócio é outro. Tá muito claro aqui. Ok? Muito bem. Continuando. E ouviu o rei Herodes falar de Jesus, pois seu nome se tornava célebre. E alguns diziam para o rei, né? João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso se realizam milagres nele. Alguém aqui pode perguntar, como é possível que João Batista ressuscitasse em Jesus se os dois eram contemporâneos, se os dois conversaram, se João Batista batizou Jesus, se João Batista era primo de Jesus, se eles viveram na mesma época, como é possível isso? Porque o conceito dos judeus de reencarnação é outro. De encarnação, de manifestação, eles compreendem que uma alma pode viver em múltiplos corpos, porque ela tem potências diferentes, é outra coisa. Então aqui o conceito deles é esse mais cabalístico mesmo, desta manifestação da alma em vários vasos. Só assim a gente pode compreender lógica nesse texto. Ok? Outros diziam, é Elias. E aí sim, poderia ser o conceito mais clássico que nós temos aqui, né, de reencarnação. Outros afirmavam, é um profeta como um dos profetas.
Ou seja, em todos os casos, esses que estavam perto do rei diziam, ele é uma alma extraordinária. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia, é João, a quem eu decapitei e que ressuscitou. Ou seja, o Herodes, ele tinha um medo profundo e uma grande culpa pelo assassinato de João Batista, né, que foi ordenado por ele. Então, para ele, aquilo era um sinal de João voltando. Pois o próprio Herodes tinha mandado prender João e o agrilhoou na prisão por causa de Herodíade, mulher de Filipe, seu irmão, que ele desposara. Porque João dizia a Herodes, não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Herodíade tinha-lhe rancor e queria matá-lo, mas não podia. É que Herodes temia João, e sabendo que era homem justo e santo, protegia-o. Quando o ouvia, ficava sem saber o que pensar, mas escutavam com agrado. Então, é muito interessante. Herodes era o rei e, sobretudo, rei, autoridade religiosa, ok? Vamos pensar nisso, né? Ele era o rei e autoridade religiosa. O templo estava apoiando o rei, e o rei apoiava o templo. Ele era um vassalo do Império Romano, mas ele estava ali, né, meio que representando aquela cultura e aquela tradição, e o templo estava junto com ele. João Batista era um homem da estrutura do templo, por tradição familiar, o pai dele era um sacerdote do templo que foi assassinado. Então João Batista vivia à margem do templo, mas ele reconhecia o templo e os sacerdotes e o rei como dignos, por direito de terem esse munus. Só que ele condenava a vida pouco elevada de todos, dos judeus de modo geral, e o rei, ele dizia, você não está se comportando como rei, porque você usurpou, né? Tomou a mulher do seu irmão, e isso é errado. Então ele criticava publicamente o rei. Por que ele fazia isso? Porque ele era um destemido. E porque ele falava sem temer as consequências, por causa disso. E quando você é destemido e você fala o que é certo, mesmo aqueles que são contrariados pelo que você diz, não podem dizer que você é qualquer coisa. Então Herodes sabia que João Batista era diferente porque ele não tinha medo da morte. Então por isso ele o temia muito. E por isso ele o respeitava. Aqui eu trago, né, a memória de um outro, né, um santo. Muito tempo depois, né, na Rússia czarista, antes dos Romanov existia, né, a dinastia que teve aquele Ivan chamado Terrível. Terrível porque ele era um louco, ele era um assassino, ele era um sociopata. Mas ele era ungido pela igreja e coroado, ok? Certa vez um bispo da igreja, um corajoso bispo, Filipe, condenou os atos cruéis do imperador. O imperador não pensou duas vezes, mandou prender o bispo e matá-lo. E depois ele trocou todo o sínodo da igreja para colocar apenas aqueles que fossem completamente fiéis a ele. Ninguém nunca na igreja russa disse que a igreja perdeu a sua canonicidade por causa disso, ok? Mas isso foi o que aconteceu. Matou-se o primeiro hierarca e substituiu-se o sínodo porque o rei mandou e está tudo certo. Mas existia um outro religioso que não era do clero, que era um homem, um asceta, chamado Basílio de Moscou. Estava nevando, estava, sei lá, 30 graus negativos e Basílio estava seminu, vestindo apenas com pequenas peles de animais, descalço, sem sofrer consequências. Pregava o arrependimento, pregava a pureza, vivia de modo completamente desapegado de tudo e falava na cara de João no meio da igreja, no meio do povo, você é um blasfemo. Você está aqui durante a liturgia, eu leio seus pensamentos e vejo que você está pensando na sua glória. E Ivan o Terrível nunca tocou nele. Quando Basílio o Grande morreu, Ivan o Terrível foi um daqueles que carregou uma das alças do seu caixão. Por quê? Porque ele respeitava muito. Respeitava muito. Ah, mas poxa, Marcelo, o Filipe também foi muito, né, corajoso. Por que ele não respeitou? Talvez porque ele visse ali a estrutura da igreja, que ele não respeitava de modo algum. Mas esse louco clamando no deserto, ele ouvia. Um paralelo, né, muito interessante aqui com João Batista. Né? Então é isso. Ele ia lá ouvir João Batista. Mesmo que o João Batista esculhambasse ele falava, caramba, esse cara é santo. Muito bem. E chegou o dia oportuno, quando Herodes, pelo seu aniversário, ofereceu um banquete aos grandes da corte, aos quiliarcas e aos príncipes da Galileia. Tendo entrado e dançado, a filha dele, Herodíade,
agradou a Herodes. Herodíade é o mesmo nome da mãe. De um modo geral, nos filmes, assim, você vê que essa menina é chamada de Salomé, a dançarina. E isso é que ficou prevalente na cultura popular. Mas o nome dela, segundo o registro escritural, é o mesmo nome da mãe, Herodíade. E ela é filha de Herodes. Que na maneira como a gente é descrito isso, parece que ela é filha só da mãe. Ou seja, seria uma sobrinha dele e tudo mais. Que já seria meio incestuoso, né? E ele estaria, né? Era a enteada dele. Só que aqui parece ser mais grave, que ela não era só enteada dele, ela era filha de sangue. Então continuamos assim, né? Tendo entrado e dançado, a filha dele. Porque é o que está escrito, ok? Aqueles que gostam daquilo que está escrito. Filha dele, Herodíade, agradou-lhe a Herodes e aos seus convidados. O rei disse à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurando-lhe muitas coisas, disse: darei-te tudo o que me quiseres, nem que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe dela: hei de pedir o quê? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Lembra, né, que a mãe odiava João Batista, porque o João Batista dizia, né, você não pode casar com essa mulher é sua cunhada. E voltando a filha, né, a entrar apressadamente, fez o seu pedido ao rei, dizendo: eu quero que me dê, sem demora, num prato de prata. Não fala prata aqui. Quero que me dê, sem demora, num prato, a cabeça de João Batista. E tendo ficado muito triste por causa do juramento dos convidados, o rei não quis recusar. E logo mandou um guarda com a ordem de trazer a cabeça de João. O guarda foi e decapitou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e entregou à jovem, que deu à mãe. Tendo ouvido falar disso, os discípulos de João foram buscar o seu corpo e depositaram num sepulcro. Aqui muitas coisas para se dizer. Primeiro, esse ponto, né? Existe essa tentativa, né, de caracterizar que a atração que Herodes tinha por essa menina era menos grave do que parece ser, né? Parece que era filha dele. Aqui alguém pode dizer assim: mas pode ser filha nesse sentido, de que era, né, enteada. É aquele ajeito que a gente gosta de fazer, às vezes, para ficar mais fácil de ler o texto, ok? Aparentemente era filha dele mesmo. E o ponto é, aqui também não está caracterizado que ele quisesse ter relações sexuais com ela. Mas, ao que parece, ele era levado muito profundamente a ter uma atração muito grande pelo que ela fazia, que era a dança. E a dança aqui a gente tem que entender que está numa conotação, né, de sensualidade, né? Mas aqui fica uma coisa assim meio, né? Mas por qual razão, né? O que ele queria e tudo mais. Ele poderia oferecer metade do reino para ela. Então, assim como ele desposou a esposa do irmão, talvez ele quisesse agora desposar a própria filha. Talvez. Né? Talvez fosse por isso que João Batista era tão crítico dele. Né? Porque ele era um devasso, porque ele era um imoral. E aqui a gente tem que lembrar, né, de que Kama e Kanchana, luxúria e ganância, são as grandes prisões correntes, como disse Sri Ramakrishna, né? As principais. Não são as únicas, mas são as mais poderosas. E o que acontece? Ele, na frente de todos, começou a prometer a ela mundos e fundos. O que ela quisesse, ela podia ganhar. E então ela pediu, e ele não pôde negar. Aí o que nós vemos, né? O problema dos regimes autoritários e totalitários, né? Onde você tem esse chefão que está acima da lei, está acima de qualquer coisa. O cara decidiu que tem que cortar a cabeça de alguém, vai ficar chato pra ele, né? Então corta essa cabeça de alguém. Né? Esse é o sentido. A monarquia sacra, ok? Mas nenhuma dúvida que ele é o rei reconhecido pelo poder de Deus. E ele faz o que ele quer assim. Né? Então, é claro que ele, né, vai ter que se apresentar diante de Deus. Mas o ponto é que aqueles que defendem, né, esse tipo de governança, esse tipo de autoridade, esse tipo de legitimação, precisa entender que é assim. Se for um maluco, se for um imbecil, se for um tomado pelas paixões, todos vão sofrer as consequências das suas iniquidades. Não é verdade? Muito bem. Tendo ouvido falar disso, os discípulos de João foram buscar o seu corpo e depositaram num sepulcro. Veja que isso já é o tempo em que Jesus já está, né? Quer dizer, não, porque é falado anteriormente que Jesus começa a sua vida de pregação após a morte de João Batista. Mas o ponto é que entender que depois que João Batista foi decapitado, eles continuaram sendo discípulos de João Batista e não passaram a ser discípulos de Jesus. E ainda hoje existe uma religião que é dos seguidores de João Batista, que não reconhecem Jesus como Messias
acham que Jesus, inclusive, foi por um caminho distante do que João Batista queria. Só para que se entenda isso, ok? Por quê? Muito provavelmente, de fato, o ensino de Jesus e de João Batista eram diferentes. João Batista estava tão preocupado com essa coisa do Herodes, né? Você não vê Jesus falando da vida devassa dos reis. Você vê? Você vê, sim, o patriarca de Moscou, o bispo tal, o padre tal. Aí você vê, né? Muito sobre esse tipo de coisa. A moral e os bons costumes. Isso é muito enfatizado. Não é verdade? A propriedade, a pátria, nada disso tem a ver com Jesus. Talvez tivesse um pouco a ver com João Batista. Por isso que Jesus falou, no reino dos céus ele é o menor. Que são preocupações que não são as mais elevadas. Ok? É como no caso de Sri Ramakrishna, né? Sri Ramakrishna nunca falou de Índia, de Ocidente, de Oriente. Nunca falou. Nunca falou. Por isso, talvez, Swami Vivekananda seja mais querido pelos indianos do que Sri Ramakrishna em muitos aspectos. Porque Swami Vivekananda foi um grande, ardoroso defensor da Índia e tudo mais. Primeiro vamos levantar os filhos da Índia. Sri Ramakrishna nunca tocou nesse assunto. Por quê? Porque o que é Índia? O que é Inglaterra? O que é Irlanda? O que é, né, Fiji? No ponto de vista divino. Não é verdade? Esses nomes. Então, esse tipo de coisa. A moral do rei. O que é o rei? Não é? Muito bem. E os apóstolos reuniram-se na companhia de Jesus e contaram-lhe, apóstolos aqui, esse é um termo, né, muito próprio aqui desse evangelho de Marcos, ok? E os apóstolos reuniram-se na companhia de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Lembra que ele mandou, né, eles irem de 2 em 2, ou seja, 6 turmas, né? Cada turma com 2 discípulos, eles foram às aldeias para ensinar o arrependimento, não é verdade? Para ir para a casa dos devotos. Então eles ungiam os doentes para que eles fossem curados e eles expulsavam os daimons. Então, né, Jesus disse para eles, depois que eles contaram, né, vinde, retirai-vos para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram tantos os que vão e vêm que nem tinham tempo para comer. Ou seja, Jesus estava sempre sendo, né, acossado por essa multidão de pessoas que falavam: cura aqui meu olho, cura aqui minha mão, cura aqui minha galinha, cura aqui minha fazenda, eu estou com uma, né, doença, eu estou com uma pereba, eu estou com medo. Era essa a vida. Então, de tempos em tempos, ele tinha que escapar para um outro lugar. Isso não é muito transmitido assim. Convenhamos, né? Não é muito transmitido assim. Mas esse aqui registra os evangelhos. Muito bem. Sri Ramakrishna dizia isso, né? Muitas vezes ele falava: quantos vêm aqui para essas celebrações religiosas para comer? Quantos são aqueles que estão diretamente voltados para ouvir o precioso ensino sobre Bhakti? Né? Muito bem. E partiram, então, no barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. E muitos viram-nos e afastaram-se e perceberam para onde iam. A pé, de todas as cidades, acorreram àquele lugar e chegaram primeiro entre eles. Vocês entendem isso? Jesus mandou seus discípulos pregarem o arrependimento. Pobres e sem posses, eles voltaram da sua missão, contaram para Jesus o que aconteceu. E Jesus falou: ok, vocês estão cansados, vamos nos retirar, porque se vocês ficarem aqui, vocês vão ficar muito mais cansados, porque esse povo está tudo aqui em volta da gente. Então eles pegaram o barco e foram para outro lugar. Só que as pessoas olharam e falaram assim: eles vão para lá, vamos. Quando eles chegaram no tal lugar, tinha uma multidão lá. Esse é o contexto, né? E ao desembarcar, viu uma multidão, Jesus viu uma multidão numerosa e condoeu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Veja, Jesus olhou aquela multidão e sentiu dó deles, pena deles, porque eles não tinham ensinamento espiritual. Não é porque eles não tivessem água encanada, colchão, comida. Não era isso. Era porque eles eram ovelhas sem pastor, então ele começou a ensinar. Que é isso que ele veio fazer. Ele veio fazer isso, ensinar.
Muito bem. Ele não veio ser adorado, ele nem veio tratar das questões políticas daquela província da Palestina dominada pelos romanos. Ele veio ensinar sobre o Pai. Muito bem. Digo que ele não veio para ser adorado, porque muitas vezes você tem essa iconografia, né? O Senhor, que é sumo sacerdote, rei, então ele está vestido assim como um bispo bizantino, né? Com uma coroa, num trono, com um cetro. Na verdade, claro que você pode identificar isso como o Senhor na sua glória celeste. Mas no que diz respeito à sua atuação aqui, ele veio transmitir amor a Deus. Esse é o ensino fundamental, né? Não foi para organizar as pessoas para uma greve também. Não foi isso. Muito bem. Veja que ele viu a multidão da qual ele fugia, mas ele sentiu pena deles porque eles estavam perdidos. Então ele foi ser o seu professor. A hora já ia muito adiantada quando os discípulos se aproximaram e disseram: ermo é este lugar e a hora já é avançada. Manda-os embora para ir aos campos e aldeias e comprar de comer. Porém Jesus respondeu dizendo: dai-vos vós de comer. Eles disseram: saímos para comprar então 200 denários de pão e lhe dar de comer. Aqui é muito engraçado, né? Porque, né, já está tarde, né? E os discípulos chegam para Jesus e falam assim: olha, esse pessoal vai ficar com fome, né? Eles não vão ter onde dormir aqui e tal, né? A gente está aqui num lugar subisolado, porque a gente veio fugir deles, né? Só que eles nos acharam. Manda eles então irem para outros lugares, para eles se alimentarem, comerem. E Jesus fala assim: não, dá vocês o que de comer. E aí os discípulos, muito, né, assim, muito confiados, dizem assim: ah, tá, então a gente vai pegar aqui uns milhões aqui que a gente não tem, né? E vamos comprar comida para todo mundo, né? Assim, é desafiador, é uma palavra de malcriação isso. Por quê? Porque eles eram próximos. Porque eles eram esses íntimos. Então o que Jesus diz a eles? Mas ele diz-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. Depois de se informarem, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ou seja, era pouco até para eles. Ordenou-lhes que os mandassem sentar por grupos na erva verde. E sentaram-se por grupos de 150, porque era uma multidão, ok? Então ele falou assim: organiza o povo, sentado em grupos. E Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, pronunciou a bênção e partiu os pães e dava-os aos seus discípulos, para que eles os repartissem. Dividiu também os 2 peixes por todos. Comeram todos e ficaram saciados. E recolheram 12 cestos com os pedaços de pão e os restos de peixe. E os que tinham comido daquele pão eram 5.000 homens. E homens aqui são só os homens mesmo, fora as mulheres e as crianças. De verdade, é isso. É só a cabeça dos homens que está sendo contada aqui. Então a multidão era muito maior. O que acontece aqui é esse milagre da multiplicação da matéria. Então aqui o que está se descrevendo é isso. Porque a outra interpretação é: não, isso aqui está se instando ao cristão a pegar o que é seu, o pouco que tem, repartir entre os seus. Você pode pegar esse significado, mas o que está se registrando aqui não é isso. Está se registrando aqui é que Jesus estava fugindo da multidão que só queria saber de curas. A multidão o encontra e ele os ensina. Então, em um dado momento, os discípulos falam: essas pessoas não vão ter o que comer, isso aqui vai ficar confuso. Pede para que eles vão para casa para eles comerem. E Jesus diz: não, nós vamos dar aqui. Os discípulos não sabem como fazer e Jesus mostra para eles algo extraordinário. É isso que temos que compreender o que está sendo dado aqui. E de imediato Jesus obrigou seus discípulos a embarcar e a ir adiante para outra margem, rumo a Betsaida. Veja, acabou isso, os discípulos deviam estar completamente perplexos. E as pessoas estavam alimentadas e foram embora. Mas Jesus falou para os seus discípulos: eu quero que vocês me deixem sozinho. Vocês vão entrar no barco e vocês vão ficar no meio do mar. Eu quero ficar sozinho. Foi isso que aconteceu. E os discípulos aceitaram. Ele mesmo, Jesus, ficou se despedindo da multidão. E mandando a multidão embora, ok? Despedia a multidão, mandava eles embora. E logo que os despediu, mandou a multidão embora, foi orar para a montanha.
Foi orar para a montanha, assim mesmo que está escrito. Ou seja, ele foi até a montanha orar. Veja, né? Para aqueles que querem transformar o cristianismo em uma religião em que não tem oração. Oração é coisa de bobo. Oração é coisa de maluco. Oração é coisa de gente alienada. Oração é coisa de gente bobinha. Oração é coisa de gente antiga. Não, é de coisa de gente antiga. 2000 anos atrás está aqui Jesus. Ele despediu seus discípulos e a multidão, ele foi orar. Por qual razão? Para dar exemplo, né? Ou porque isso é a própria vida espiritual. A vida espiritual em Jesus é falar do Pai e orar. No meio disso tudo, tem os milagres. Mas são todos com misericórdia. Muito bem, continuando. Era já noite. Jesus está na montanha orando e os discípulos estão ordenados por Jesus para ir para longe. Vai para lá, por favor, me deixe em paz aqui um pouco. Já era noite. O barco estava no meio do mar e ele estava sozinho em terra. Jesus estava em terra e o barco estava no meio do mar. Vendo-os moídos de remar, pois o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, vai encontrar com eles, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Veja, Jesus no meio da madrugada olha, os discípulos estão com dificuldade de manter o barco no oceano porque as ondas estão balançando e ele está... E ele mandou, né, os discípulos ficarem no meio do mar, não ficar perto da costa. E Jesus então, não é? Vai até eles andando sobre o mar para passar adiante. Mas eles, vendo-o andar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos o viram e se assustaram. Mas logo ele lhes falou e disse-lhes, tende coragem, sou eu, não temais. E subiu para o barco para junto deles, e o vento amainou. E sentiram em si próprios um espanto enorme, pois ainda não tinham entendido o que se dera com os pães. Tinham o coração petrificado. E tendo atravessado, chegaram à terra, a Genezaré, e aportaram. E quando eles saíam do barco, logo o reconheceram. Acorreram de toda aquela região e começaram a levar os cátares e os doentes para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. E onde quer que ele entrasse na aldeia, cidades e campos, nas praças públicas, colocavam os doentes e rogavam-lhe para que lhe tocassem pelo menos a franja de suas vestes. E quando tocavam, ficavam curados. Bom, vamos então aqui ver a passagem tão conhecida do caminhar sobre as águas e do milagre da multiplicação dos pães. O que nós podemos pensar sobre isso? Aqueles discípulos do Senhor Jesus eram aquelas pessoas simples, pescadores, a maioria deles, né? Você tinha também o discípulo amado, que provavelmente era alguém do Sinédrio. Você tinha o contador de impostos, cobrador de impostos. Mas fundamentalmente era isso, aquelas pessoas simples ali, que estavam esperando o Messias. E João Batista havia falado bem de Jesus. Mas eles não podiam conceber o que era esse advento. O que é o Filho. Isso não era possível de compreender. Não estava no escopo do seu pensamento. E para que eles tivessem força para resistir aos dias em que Jesus desapareceria, da maneira como foi, ele precisava dar a eles algum tipo de manifestação de quem ele realmente era, de quem ele realmente é. E é isso que se explica com a realização desses eventos. Porque, veja, não tinha problema mandar aquelas pessoas embora para que fossem comer. Era só simplesmente dizer, gente, a gente não tem mantimentos aqui, o mestre está aqui com seus discípulos, é pouca gente, então vocês vão ter que ir embora para comer. Todo mundo iria. Mas Jesus queria dizer para eles, os discípulos, porque o povo não ficou sabendo da multiplicação. Mas os discípulos souberam que algo muito extraordinário havia acontecido, porque eles viram materialmente os poucos peixes e pães e falaram, como é possível que tenha sobrado 12 cestos? E nós aqui vamos nos perguntar também,
Aí tem a explicação. Não, isso aí ele está falando da campanha da fraternidade. Ele está falando do que tem fome e tem pressa. Ele está falando para que você dê o seu alimento. Não tem nada a ver com nada místico, milagre. Não, nada disso. Não, isso é só uma historinha para dizer que você tem que partir o seu pão quando você tem pouco. Não é isso. Não é isso. Mesmo que não se goste, o ponto é que está se falando sim de uma transformação miraculosa da matéria. Por que que Jesus realizou isso? Primeiro, porque ele pode. E segundo, porque ele estava querendo ensinar os seus discípulos de que eles não tinham que se fiar no mundo, mas em Deus, que criou tudo. Depois ele então, para que não ficasse qualquer dúvida, caminhou sobre as águas e acalmou o mar. Só eles, para eles saberem. Por quê? Porque eles precisam entender qual é o tipo de negócio no qual eles estão. Não é? Como sabemos, né? Sri Ramakrishna tem essa coisa, né? Os poderes siddhis, eles são muito tentadores. Sri Ramakrishna dizia que era um obstáculo espiritual você querer poderes. Esses mesmo, né? De transformar as coisas. Porque você fica apaixonado pelo mundo mais ainda. Mas esse não é o caso dos avataras. Eles usam esses poderes para carregar as pessoas. E naquele contexto, essas coisas eram importantes. Por exemplo, né? Muitos foram ouvir o Senhor Jesus porque conheciam ele por causa dos milagres. Então diz que ele chegou àquela outra cidade e uma multidão de pessoas estava lá com seus catres né? Imagina, ele chegava na cidade, uma multidão de maltrapilhos chegavam lá para que fossem curados. E disse o texto que aqueles que tinham fé nele, até mesmo por tocar na sua roupa, eram curados. Lembre-se da Galileia, né? Que Jesus entre os seus não conseguiu curar ninguém, porque as pessoas só viam nele o carpinteiro vizinho. Então aqui o ponto é, a grande mensagem desse evangelho, deste capítulo é aquilo que Sri Saradadev disse, né? Você pode ter a fé do guru, você pode ter a graça do guru, você pode ter a graça dos Vaishnavas, você pode ter até a graça de Deus, mas se a sua mente não lhe permitir, você não consegue captar isso. Então, aquelas pessoas tinham uma mente tão obscurecida pela naturalidade do que eles percebiam ser Jesus, que eles não conseguiam se abrir para a ação de Deus nas suas vidas. Veja, a própria família de Jesus tinha dificuldade de compreender, num primeiro momento, esse processo. Não é? E esta é a poderosa Maya do Senhor, tão difícil de superar, como é dito no Bhagavad Gita, né? Ele diz, tão poderosa é a minha Maya, é a minha ilusão, que é difícil de superar. Não é? E depois ele está falando da relação com os discípulos. Os discípulos foram ordenados, né, para pregar o arrependimento. Jesus deu a eles um meio sacramental, a unção, para que na não presença do Senhor, as pessoas por fé no sacramento fossem curadas. Está ali, ok? Está ali. Quer citar presença dos sacramentos nos evangelhos? Está aí. Muito mais aqui do que em outras passagens. A simplicidade e pobreza da igreja de Jesus. Vão sem alforge, né? Sem comida, sem cinto com fivela, só calçado com sandálias, apenas 2 peças de roupa, né? Muito bem. E a relação dos milagres aqui como um efeito de introduzir a verdade sobre a presença de Deus no Avatara para os discípulos. E o quanto é falso dizer que Jesus veio para pregar uma ordem social nova, quando ele veio falar sobre o que transcende todas as ordens. É isso, meus amigos. Este foi o episódio de hoje, 6º capítulo de Marcos. Como sempre eu digo, estou aqui lendo esta versão. Essa versão aqui, ó. Estou fazendo isso aqui para não
atrapalhar aqui o fundo que vocês veem que eu coloco, né? E fica aqui, Frederico Lourenço, a tradução. Mas a versão do Evangelho que vocês têm vai escapar muito pouquinho desse significado dessa tradução que eu trouxe. Tá legal, meus amigos? Eu espero que tenha sido profundamente edificante para vocês ouvir essas palavras do Senhor. E claro, falávamos antes também, não é? Falávamos aqui de Herodes, da relação, né? Luxúria e ganância, o poder, né? As ênfases de cada pregação, né? E tudo isso é para que nós possamos trazer para a nossa vida. Sobretudo para vocês que têm como ideal o Senhor Jesus. É isso, meus amigos queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os episódios anteriores, com toda certeza, e que possamos estar juntos aqui na próxima semana para mais uma leitura do Santo Evangelho do Senhor Jesus. Próxima semana, capítulo 7 do Evangelho de Marcos, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.